Agora a gente vai ter essa videoaula de linguagem estruturada, né, de Dev C++, onde a gente vai tratar dos assuntos de variáveis indexadas bidimensionais, que são as matrizes, né? Qual a principal diferença entre matriz e vetor? Como mencionado na videoaula anterior nossa, o vetor ele é uma variável indexada unidimensional. E a matriz ela é bidimensional, tem linhas e colunas, ao contrário de vetor, que só tem ou colunas ou linhas, né? Como a gente já tinha tratado aí na videoaula anterior, como eu tinha falado. Bom, vamos começar aqui o assunto, a sintaxe de criação de matriz, né? Não deixa de ser um vetor, né? Só que ele é bidimensional, é uma variável indexada. Qual é a sintaxe, então, de criação desse recurso, dessa variável em Dev C++? A sintaxe é a seguinte: eu vou colocar o tipo do dado, né, como a gente já vinha colocando, o nome da matriz, e entre uma primeira sequência de colchetes, de abre e fecha colchetes, a gente vai indicar aqui a quantidade de linhas que essa matriz vai ter e a quantidade de colunas que essa matriz vai ter. Tá? Então, por exemplo, quando você cria uma matriz, a gente define aí a dimensão dessa matriz. O que é dimensão da matriz? Eu quero uma matriz de dimensão 2 por 3. O que significa? Ela tem 2 linhas e 3 colunas. Tá? A respeito de matriz, então, eu tenho um exemplo aqui de uma criação de uma matriz do tipo caractere. Né? Então, ela tem 4 linhas e 10 colunas. E aí, vale esses lembretes que foram escritos aqui abaixo. Aqui, ó. O que a gente precisa lembrar? O índice de linha e de colunas, eles sempre iniciam na posição 0. Ou seja, se eu tenho, que eu defini aqui, que são 4 linhas e 10 colunas, então o índice da primeira linha é 0 e da última vai ser 3. A mesma coisa acontecendo com o de colunas, que o índice, a referência da primeira coluna é 0 e o da última vai ser 9. Tudo bem? Ou seja, quando a gente cria essa matriz aí chamada nomes de caracteres, né, vai ser definida essa dimensão de 4 por 10, então. Tá? Não usem, quando a gente trabalha com matriz ou vetor, tanto faz, do tipo caractere, é de costume nós não usarmos a última posição desse vetor. Já vou explicar daqui a pouquinho por quê. Ou seja, então aí essa posição 9 é conveniente o usuário não ter acesso a ela ou o programador não trabalhar com essa última posição, a posição 9. Tá? Ou seja, nesse exemplo aí foi dimensionado essa matriz, né, onde a gente percebe aí que a primeira célula dessa matriz, o primeiro local onde eu vou armazenar dados dela, é a linha 0, coluna 0, por isso lê-se aí, né? Então, linha 0, coluna 0, eu me refiro a essa célula. Linha 0, coluna 1, eu me refiro à segunda célula. Linha 0, coluna 2, a terceira célula da minha matriz. E assim sucessivamente. Né? A última célula, então, vocês percebam aí que ela tem aqui, então, ela é referenciada pela coluna 9 para as 4 linhas da minha matriz. Tá? Lembrando que a primeira linha tem índice 0, a segunda 1, a terceira 2 e a quarta tem índice 3. Né? Tanto é que está aqui, ó, a referência da última linha sempre com esse 3 e a referência da última coluna sempre baseado nesse exemplo aqui é 9. É conveniente que vocês nunca utilizem essa última coluna da minha matriz aqui, tá? Por que disso? A gente vai ver o exemplo aí na frente e aí vai ficar bem mais claro o motivo pelo qual a gente não deve utilizar
essa última coluna de uma matriz do tipo caractere. E essa restrição de uso é só para quando a matriz for do tipo caractere ou o vetor for do tipo caractere. Para o caso de vetores e matrizes do tipo numérica, a gente pode usar sem maiores problemas essa última posição ali, né? Leitura e escrita de dados em matrizes do tipo char. Como é que funciona isso, então? Ele tem alguma diferença em relação ao que a gente vinha trabalhando, né, com vetores, né? Assim, no caso lá, o vetores, quando eu crio ele com várias colunas, quando eu mando guardar, por exemplo, um vetor char, nome de 4, isso significava o quê? Que eu conseguia guardar somente um nome com 4 dígitos, né? Com no máximo 4 dígitos, né? A 0, a 1, a 2 e a 3. Lembrando que a 3 não é conveniente utilizar, né? Mas que em casos de vetores não me traz tanto problema, mas aqui em matriz vai me trazer um certo tipo de problema. Por exemplo, vejam bem aqui, ó. Eu tenho char de nomes, tem 4 linhas, 10 colunas. Aí eu pedi para o usuário digitar um primeiro nome. Vocês reparem o seguinte aqui, ó. Já vou falar sobre isso até, que repare acima então, que apesar de ter sido criada uma matriz, quando a gente programar o comando de leitura com gets aí no caso, ou com scanf, como queira, indicamos somente o número da linha como índice para armazenar aquele dado. Então, por exemplo, nome de 0, ele vai guardar o nome que eu digitar no comando get na primeira linha da minha matriz, né? Porque é a que tem a referência de índice 0, né? Ou seja, quando eu dou um Enter, o que ele faz? Ó, digite o primeiro nome, eu vou digitar, porque eu não usei o /n aqui, então eu vou digitar aqui na frente. Na hora que eu pressionar Enter, o que ele faz? Ele vai aqui e vai imprimir para mim o que foi guardado lá na posição 0. Só que veja bem, não é na posição 0, é a partir da posição 0, né? Eu estou na linha 0, então na coluna 0, na coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vai ter dado. Por quê? Porque ele quebra os caracteres do meu nome aqui, guardando um em cada coluna da linha 0. Então, o A vai estar na linha 0, coluna 0. O L está na linha 0, coluna 1. O B está na linha 0, coluna 2. Né? E assim sucessivamente, até a linha 0, coluna 7, que é onde vai estar o N guardado. Né? Então, nesse exemplo aí, o que vai acontecer no caso? Olha, primeiro, só ressaltando, apesar de ter duas dimensões, na hora da leitura ou da atribuição que a gente vai ver, sempre referencia qual a linha você quer guardar aquele dado, certo? Ou seja, e aí eu tive esses dois resultados aí, como eu mostrei para vocês, com gets a primeira linha com printf a segunda linha aí que imprimiu a frase acompanhada do nome que está guardado na primeira linha, na linha 0 da minha matriz. Ou seja, lá na memória eu tenho uma matriz nomes, que na linha 0 foi distribuído o meu nome, né? O Alberson que eu digitei aqui, ele foi distribuído na matriz na primeira linha. Percebam esse /0 aqui. O que significa isso? Sempre após o último dígito do conteúdo armazenado na linha 0, vai um /0. Qual é o problema disso? Se eu digitar um nome maior que 10 dígitos, ou com pelo menos 10 dígitos, esse /0 não vai limitar o final da string naquela linha. Ou seja, ele, nos próximos nomes que eu vou armazenar nessa minha matriz chamada nomes, né, eu vou ter alguns problemas com isso. Ou seja, os próximos nomes eles podem ser encavalados com um nome que ultrapasse um conteúdo de uma linha. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. É aconselhável você ocupar até ali a coluna 8, ainda é aconselhável. Por quê? Porque você vai ter espaço para armazenar o final da string com /0 aqui.
Tudo bem? Então vamos lá. Agora aqui, como que eu atribuo dados para uma matriz do tipo caractere em deve ser? Tipo caractere, hein? Eu não posso fazer, por exemplo, como eu faço, por exemplo, se eu tivesse uma variável x comum, eu faria, se eu quisesse guardar ela, como ela guardasse dados do tipo inteiro, se eu quisesse guardar o número 10 lá, por exemplo, eu ia fazer x igual a 10 e ponto e vírgula, para finalizar essa linha de comando em C. Se eu fizer isso com uma linha de código para uma variável do tipo caractere, seja ela vetor, seja ela matriz, isso dá erro. Tá? Eu não posso fazer assim, por exemplo, nomes, índice 0 igual a, entre aspas, por exemplo, Albert, dá problema. Né? Como que eu tenho que fazer isso? Como que eu atribuo dados? Aí você tem que usar o strcopy, que é um comando disponível nessa biblioteca string.h. Eu estou dizendo para ele, ó, em nomes na posição 1, eu quero que você guarde Maria da Silva. E aí, vocês percebam aí que essa Maria da Silva ela tem mais que 10 dígitos aqui que eu separei, tá? Vamos ver o que acontece aí. Então, olha só. Apesar de ter sido criada uma matriz, podemos atribuir um dado para uma linha qualquer dela, né? Conforme trecho destacado no exemplo acima. Que trecho destacado é esse? É esse que está em azul que eu estou me referindo aqui. Tá? Lembre-se que para atribuir dados, usamos o comando strcpy, tá? E entre parênteses, eu vou colocar os parâmetros desse meu comando strcpy. strcpy por quê? Cpy vai de copy e o str de string, então copia string. O que eu vou copiar? Eu vou copiar Maria da Silva para dentro da linha 1 do meu vetor, da minha matriz nomes. Tudo bem? Da minha matriz nomes. A gente está tratando de matriz e aí eu estou engasgando aqui, falando vetor. Bom, pessoal, observem o que muda nessa historinha aí. Primeiro, quando eu crio a matriz, ela tem duas dimensões. Então, eu tenho que informar no momento da criação a quantidade de linhas, a quantidade de colunas. No momento da atribuição de dados, eu uso o strcpy. E quando eu quiser mostrar um determinado conteúdo de uma linha da matriz, ou seja, pegar todas as colunas de uma vez, eu vou indicar ali nomes e o número da linha, tal como eu fiz naquele printf aqui de cima, aqui, ó, que eu imprimi o meu nome na tela. Ou seja, aqui continua a mesma coisa, exatamente igual, ó. Tá vendo? Essa linha é similar a essa. O que muda é o índice da linha. Agora aqui eu estou imprimindo o dado da primeira linha. Vocês perceberam que ele imprimiu certinho Maria da Silva? Mas vejam bem como é que isso vai ficar na memória dentro da variável. Vai ficar esse negócio aqui, ó. Tá? Você percebe que o Maria da Silva, ele quebrou o final da string aqui. Mas como é que ele imprimiu isso? Pelo fato de eu ainda não ter nada armazenado na posição 2 e na posição 3, não influenciou negativamente no resultado que está sendo exibido. Tá? Porque parte desse Silva aí, ele automaticamente cairia, ele seria grudado no conteúdo da linha posterior do meu resultado aí, tá? Então, evitem esse tipo de coisa. Vocês perceberam que aqui nós não tivemos resultados tão errados assim como a gente esperava, tá? Então, vamos lá. Outros exemplos de matriz, mas agora numéricas. O que são as matrizes numéricas? Eu posso criar ela como int, como float ou como double, por exemplo. Né? Tem fora os outros tipos de matrizes numéricas. Então vamos lá. Ó. Aqui eu criei uma matriz número que essa número tem dimensão 3 por 2. E essa daqui que a gente vai trabalhar daqui a pouco, é invertida, que ela tem 2 por 3. Daqui a pouco eu explico o motivo dela ter sido criada com essa dimensão 2 por 3 aí. Vamos avaliar esse código que eu coloquei aqui. Ó. O x meu parte de 0
enquanto for menor ou igual a 2, x igual a x mais 1. Ou seja, o meu valor inicial de x é 0, certo? Quando ele entra no laço de repetição, conforme a aula que eu já gravei para vocês aí de algoritmos, né? Ele encontra um outro laço de repetição que vai controlar o salto de colunas naquela linha 0 que eu estou trabalhando em x. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai fixar a linha 0 e aí ele vai percorrer solicitando ao usuário para digitar números em cada uma das posições da minha matriz número. Ou seja, ele vai preencher na coluna 0 e na coluna 1 vai ter 2 números naquela primeira linha guardado. Qualquer número que seja, tá? Eu posso guardar o número 10 na primeira posição e o número 1000 na segunda, tá? Isso por serem inteiros, por exemplo, né? Ou seja, então eu estou na linha 0, na coluna 0 inicialmente, porque x e y iniciam valendo 0. Aí ele fala aqui para mim, ó, digite um número, aqui vai aparecer o valor de x e aqui vai aparecer o valor de y, né? Que eles estão posicionados aqui respectivamente de acordo com os meus as minhas máscaras aqui que eu criei, né? Então aqui nessa primeira máscara aqui valor de x, nessa segunda valor de y. Como ele está valendo 0 e 0, digite número 00, ou seja, um conteúdo para número na posição 00. E aí eu vou ler esse dado e percebam que não é GETS. Para leitura de dados do tipo numérico, seja qual for, é sempre scanf. E aí eu coloco a máscara de entrada aqui, que no caso é porcentagem D. E aí, no que ele lê, ele vai armazenar esse primeiro número digitado na linha 0, coluna 0, né? E aí, nesse caso, por ser uma matriz, eu tenho que indicar aqui as duas dimensões. Não é como o vetor a matriz de caractere, que eu tenho que indicar só a linha que eu vou trabalhar. Aqui não, eu indico linha e coluna. Se eu digitasse o número 100 ia ser guardado lá, mas eu digitei o número 1 aqui nesse exemplo, ó, tá vendo? E assim ele vai sucessivamente, ó. Aí ele encontra o fim do para, o y passa a ser 1, e aí ele vai digitar um dado para linha 0, coluna 1, que aí eu digitei aqui o número 2, ó, nesse exemplo. Quando ele encontra o fim para, ele já ia até 1 só, então para o laço, e encontra o outro fim para, vem para cá, o x que era 0 passa a ser 1. Você percebe aqui, ó? Percebe aqui? O meu y inicia de novo, vai partir do 0, porque eu estou na segunda linha agora, na linha 1, e ele vai ter que percorrer a coluna 0 e a coluna 1. Foi o que aconteceu aqui, ó, no meu exemplo. Eu digitei o número 3, número 4. Quando ele passa 2 vezes por aqui, ele vai variar de novo o x, que vai passar a ser 2, ou seja, ele pula para a linha 2. E aí, de novo, 2 vezes ele vai entrar nesse laço interno aqui, que vai de 0 a 1. Ou seja, para eu preencher na linha 2, um conteúdo para coluna 0 e para coluna 1, certo? Gente, esses números são números aqui que são menores que o número decimal, né? No caso aí é o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, é menos que 10 aí no caso. Agora, eu poderia ter números assim, com 3 dígitos, com 4 dígitos, com 5, 6, 7 dígitos, que ia guardar normalmente cada um numa posição, diferentemente do caractere que guarda cada caractere em uma posição. Aqui não. Aqui, o número digitado é guardado todinho ele naquela determinada e única posição, tá? Então, estão aí. E aí, como é que isso fica na minha matriz? Assim, ó. Olha bem, quando isso aqui foi mostrado na tela aqui para mim, né? À medida que eu digitei, isso na memória foi guardado assim, ó. 1 e o 2 na linha 0, coluna 0 e 1. Olha lá, linha 0, coluna 0 e a 1. O número 3 e 4 foi guardado na linha 1, na coluna 0 e 1. Olha lá, linha 1, coluna 0 e coluna 1. O número 3 e o número 4. Agora eu tenho o número 5, que ele foi guardado lá na linha 2, né? Lá na linha 2, essa aqui, ó, né?
e nas colunas 0 e 1. 0 e 1. Tudo bem? Gente, para matriz numérica, devemos indicar os índices de linha e coluna, conforme a observação aqui, ó, tá? Para ler, para atribuir e para escrever dados. Você percebe que aqui foi feito na leitura e na escrita, né? Pessoal, agora a atribuição, né? A atribuição é feita com sinal de igual, é como aquele caso que eu falei lá, quando eu tenho um dado, uma variável x do tipo inteira, eu quero atribuir um valor para ela, aqui ó, tem um exemplo, x igual a 0, isso aqui é um comando de atribuição, você está atribuindo para x um valor inicial, que é o 0, x recebe 0, agora para vetores, para matrizes, a história é diferente. O que eu faço? Para matriz, no caso, eu tenho que indicar as duas posições delas. O que esse programa vai fazer? Essa matriz minha invertida, eu tenho a matriz 3 por 2, eu vou virar ela ao contrário. Eu vou virar, ela está deitada, eu vou colocar ela em pé, né? Ela vai ter 2 colunas por 3 linhas. Só que, para essa jogada, eu vou usar uma outra matriz para receber os valores, ou seja, cada linha daquela matriz minha, dessa aqui da anterior, ó, eu tenho o 1 e o 2, ele vai servir de coluna da minha matriz invertida, porque ela tem vai ter 2 colunas só, né? 2 colunas, não, 2 linhas só, né? Melhor dizendo. Ou seja, tem 3 colunas, então cada linha dessa daqui vai ser o conteúdo de uma coluna da minha nova matriz invertida. Isso aqui vai ser uma coluna, esse aqui outra e esse aqui outra. Como que é feita essa jogada, gente? Da mesma forma que lá, né, a gente já trabalhou em algoritmo. Ou seja, x começa valendo 0, y começa valendo 0. Aqui eu já atribuí os valores, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês percebam, ó, aqui linha 0, linha 1, linha 2. Coluna 0, 1, coluna 0, 1, coluna 0, 1. Como é que isso fica na matriz invertida? 0, 0 guardou 1, que é esse que estava aqui. Continua na mesma posição. Ou seja, linha 1, coluna 0, você vai receber o que estava na 0, 1. Ou seja, eu inverti. Vocês percebem que eu inverti o índice? Como é que é feita essa jogada? Aqui é yx, que é a minha matriz que vai receber a inversão. Aqui não, aqui é x e y, que é como eu li ela aqui, né? Eu lendo ela como x e y, posição do for aqui tem que ser essa, tá? X e y. X e y, partindo de 0 indo até 2, partindo de 0 indo até 2, partindo de 0 indo até 1. Da mesma forma que foi feito aqui em cima. Ou seja, desta forma, eu estou atribuindo cada número de linha, cada conteúdo de linha aqui para uma coluna da minha nova matriz invertida, né? E aí, o que eu faço? Eu vou imprimindo já o resultado. Perceba aqui que eu coloquei um barra N aqui. O que esse barra N está fazendo entre o final de um para e o final do outro? Ele está sendo colocado aqui pelo seguinte, quando ele preenche uma linha dessa minha nova matriz, o que ele faz? Ele pula a linha, né? Ou seja, vocês percebam aqui, ó, essa daqui eu tenho a minha linha 0, minha linha 1, linha 0, linha 1, linha 0, linha 1, coluna 0, coluna 0, coluna 1, coluna 1, coluna 2, coluna 2, tá? Isso é para dar a impressão que eu deitei a minha matriz na tela aí para vocês. Tudo bem, gente? Bom, olhem só aí do lado aqui, então, como é que está a observação que eu coloquei. A atribuição de dados para uma matriz ela é feita igual a atribuição de dados em variáveis simples. Repara aí na linha 22, repare que na linha 22, ela serve para desenhar a matriz na tela. Ou seja, eu estou dando aquela impressão de uma matriz, de uma grade desenhado na tela. Foi para isso que eu criei esse barra N aí nessa linha 22, tá bom? Então é isso, gente. Nesse caso aí, então, nós visualizamos alguns exemplos aí que vão ser tratados também nas nossas aulas presenciais, nas nossas aulas
no Zoom, né, nos encontros nossos no Zoom. E fica aqui essa aula mais simples e aí com mais detalhes eu vou dar alguns exemplos lá para vocês, mas durante o bimestre para a gente fixar mais esse assunto de matrizes. Tudo bem? Bons estudos e me coloco à disposição para esclarecer mais dúvidas de vocês. Até mais!